Se num triângulo retângulo os catetos medem 2 e 4 metros, então o cosseno do menor ângulo desse triângulo é igual a quanto? Bom, então a situação aqui é a seguinte: a gente parte de um triângulo retângulo, então, triângulo retângulo, aonde os catetos, como ele disse, mede 2 e 4 metros. Então, triângulo retângulo é aquele que possui um dos seus ângulos de 90 graus, e aí você fecha o triângulo aqui. Então ele falou o seguinte, ó, que um dos catetos mede 2 e o outro cateto mede 4 metros. Bom, eu quero saber qual é o cosseno do menor ângulo. Como um dos ângulos é de 90 graus, não entra em questão. A pergunta agora é a seguinte: qual desses ângulos é o menor, né? Seria o de cima ou o ângulo de baixo? Bem, o ângulo de baixo é o menor, e não porque o desenho foi intencional para ser o menor, porque a relação é a seguinte: oposto ao menor lado está o menor ângulo. Ou seja, se 2 é o menor lado, oposto ao 2 está o menor ângulo, que eu vou chamar aqui de ângulo alfa. Muito bem. Então, ele está perguntando qual é o cosseno do alfa. Essa é a pergunta. Qual é o cosseno do ângulo alfa? Para a gente obter o cosseno do ângulo, a gente precisa lembrar que cosseno é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente a gente tem, é 4. A hipotenusa a gente não tem. Então, como a gente não tem o valor da hipotenusa, que eu vou chamar aqui de A, a gente vai ter que ir atrás dessa hipotenusa. Como a gente encontra o valor da hipotenusa? Bem, conhecendo os catetos é simples. Basta aplicar o chamado Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é o que relaciona catetos e hipotenusa. Então, o Teorema de Pitágoras diz no seu enunciado assim, ó, que A elevado ao quadrado é igual a B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado, onde A é a hipotenusa e onde B e C são os catetos. Ou seja, nessa aplicação do Teorema de Pitágoras, a gente tem o que? A quadrado igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A quadrado é igual a 2 ao quadrado é 2 vezes 2 que dá 4. 4 ao quadrado é 4 vezes 4 que dá 16. Então, A quadrado é igual a 20. A é igual a raiz quadrada de 20. Muito bem. É interessante a gente deixar essa raiz na forma mais simples possível. Então vamos pensar do seguinte jeito. Ó, 20, né, é a mesma coisa que 4 vezes 5. Repare que 4 tem raiz quadrada exata que é 2. Então você pode tirar a raiz quadrada. Já o 5 que não tem raiz quadrada. Então ficaria 2 raiz de 5. Esse é o valor de A. 2 raiz de 5. Como o problema é para encontrar o cosseno do alfa, então o que a gente vai fazer? Quanto é o cateto adjacente? 4. Quanto é a hipotenusa? 2 raiz de 5. Esse é o valor do cosseno de alfa. Só que repare que nenhuma das alternativas contempla a raiz de 5, 4 sobre 2 raiz de 5. Só que tem um detalhe aqui, né? Uma malandragem aritmética, que é a seguinte: não se deixa raiz quadrada no denominador. Então, toda vez que você tiver a raiz quadrada no denominador, você precisa racionalizar, multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz. Ou seja, fazendo a racionalização, essa nova fração vai ser a seguinte: 4 raiz de 5, 2 vezes a raiz de 25. Por isso que a gente multiplica a raiz de 5. A raiz de 5 dá a raiz de 25. Só que a raiz quadrada de 25 é 5. Então vai ficar 4 raiz de 5 sobre 2 vezes 5. Como 4 e 2 podem ser divididos, aqui ó, a resposta final vai ser 2 raiz de 5 dividido por 5. Uma vez que 4 dividido por 2 é 2.
Está aqui, ó. Então o cosseno de alfa é 2 raiz de 5 dividido por 5. Agora a gente tem uma opção aqui no gabarito que é a letra C. Ok? Bons estudos e até a próxima.